Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Era Uma Vez. O meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago aqui é um caso bastante mediático, que envolve um cantor que estava em ascensão na sua carreira profissional. Ele até tinha sido convidado para tocar em festivais como o Lollapalooza, no Brasil. Porém, o concerto acabou por não acontecer devido às investigações que iniciaram contra ele. Já lá vou. Portanto, estamos aqui a falar do cantor David, ok? Chama-se David Anthony Burke, é o nome completo dele. Tem 21 anos, ok? E neste momento está a ser julgado pelo Departamento de Justiça norte-americano por supostamente ter a sua ex-namorada de 14 anos, chamada Celeste Rivers. Logo aí, portanto, o relacionamento deles por si só já é um crime e vocês vão perceber porquê. Portanto, o David tem 21 anos e a Celeste Rivers tinha 14 anos, ok? Portanto, é considerado um crime, não é? Portanto, ele estava a namorar com uma menor de idade. Mas podem vir com aquelas conversas, mas ela tinha 14 anos e já sabia o que queria. Não sabe. Com 14 anos não sabe o que quer. Ela provavelmente andava com o David sem saber as consequências do que é andar com um homem, não é? Um homem de 21 anos. Jovem, bastante jovem, mas é um homem de 21 anos. Já tem, digamos, em comparação com a Celeste, já sabe mais coisas, já teve mais experiência, já teve mais experiências na vida e, portanto, e mesmo a maturidade, não é? A nível mental é diferente. O nosso cérebro acho que se desenvolve até aos 25 ou 30, portanto, nós aqui já percebemos que existe uma relação que não deveria existir, porque é uma relação que acaba por... quem leva vantagem dela é o maior de idade, não o menor. O menor acaba por ser subjugado. E nós sabemos que é mesmo assim. Portanto, por si só já é um crime, é cotado como um crime, ok? Mas, para além deste crime, existe outro que ainda é mais grave, digamos assim, porque envolve não é? Homicídio, não é? O que é que aconteceu exatamente? Portanto, no dia 8 de setembro de 2025, portanto, o ano passado, umas pessoas que trabalhavam ali junto a um parque de estacionamento, onde normalmente são deixados os carros que já não prestam ou que bateram e, portanto, as pessoas deixam lá. É tipo um parque de reboques. Portanto, os reboques vão lá buscar os carros. Portanto, é um espaço onde são depositados lá os carros que já não prestam, já não funcionam. E houve denúncias por parte de pessoas que trabalhavam lá. Porquê? Porque começaram a sentir um cheiro esquisito vindo de um carro em específico, que era um Tesla. E quando foram averiguar, não é? Porque era um cheiro moribundo, era um cheiro que não era comum, digamos assim, ainda por cima vindo dentro de um carro, então foram investigar.
com a investigação, o que é que eles acabaram por desvendar? Que havia um corpo, já sem vida, não é? Em um estado deplorável, ok? E que quando foram investigar a quem pertencia o carro, através da matrícula, veio-se a descobrir que a matrícula estava em nome do David. No caso, só estava em nome de Burke, que é o último nome dele, portanto, David Anthony Burke. Portanto, o carro estava em nome do David. Logo aí, acendeu-se uma red flag, não é? E o que é que aconteceu? A polícia iniciou investigações em que o foco era o David. O que é que acontece? E eu lembro-me bem na altura. Iniciaram-se investigações contra o David, mas ele simplesmente continuou a fazer a sua vidinha normal. Continuou a fazer os seus concertos, continuou a fazer as suas entrevistas, fazer a vida normal dele, como nada estivesse a acontecer. Ele poderia ter fugido do país, ok? Ele poderia ter fugido do país, visto que ele, mais que ninguém, sabe o que fez, não é? Ele podia ter pensado, bom, o cerco está a começar a apertar, eu vou mas é fugir porque as coisas estão a ficar um bocado sérias demais e ainda vai dar porcaria para o meu lado, não é? Mas não, eu não sei se a polícia, digamos que tinha tudo sob controle, no sentido de não o deixar fugir. Bem, eu não sei, eu quero acreditar que sim, mas de facto ele poderia ter fugido. Um homem suspeito de homicídio poderia ter ido simplesmente embora. Mas não, ele continuou a fazer a vidinha dele, que iria colaborar com a justiça, não havia problema nenhum. Até que neste ano, ele acabou por ser dado como o autor do crime. Portanto, passou de suspeito para possível autor do crime. Mas um possível muito, diria, muito certo. Possivelmente, mas é dado como certo. Portanto, que ele é o autor do crime. Ok? Até prova contrário, e eu já vou abordar a autópsia, mas até prova contrário, todas as pistas que foram deixadas na cena do crime, que a polícia desconfia que foi na casa do David, e as provas dadas pelo corpo da Celeste, porque o corpo da vítima é uma prova por si só, não é? Todas levam a crer que foi o David o autor do crime, ok? A polícia, neste momento, continua a fazer as suas investigações. Só que é assim, nós estamos perante um caso em que é um cantor famoso e eu não sei até quando, até quando a justiça seria feita. Mas isso, pronto, isso é uma opinião minha, porque assim, envolve... Nós sabemos que às vezes o dinheiro compra o que não deveria, não é?
Mas enfim, já estou aqui a falar de coisas que enfim, não tem nada a ver com o vídeo em si, é apenas uma opinião minha. Mas pronto, o David, ele neste momento está a ser julgado, ok? Se ele for considerado culpado pela morte da Celeste, ele poderá enfrentar a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até pena de morte, ok? Agora falando um bocadinho sobre a autópsia que foi feita ao corpo da Celeste. O exame revelou que existiam 2 feridas penetrantes no tronco com bordas lisas que podem representar ferimentos por objeto cortante, ou seja, uma faca, ok? Uma ferida na parte superior do abdômen, perfurou o fígado, a blusa, perfurou o fígado, desculpem, outra no lado esquerdo do tórax, danificou as costelas, e a blusa, tomara que caia, que ela usava, parecia estar cortada em 3 lugares, portanto tudo indica, aqui a blusa tomara que caia, devem querer dizer cai, aquelas blusas assim mais largas. Eu fui ver um site de notícias brasileiro e portanto existem palavras que são diferentes, mas pronto, aqui a blusa tomara que caia, penso que seja aquelas blusas cai, pelo menos aqui em Portugal diz cai. Portanto, tudo indica que a Celeste foi através de golpes dados por uma faca. É como eu vos disse, perante o que já se sabe, portanto, sabe-se que a Celeste foi à casa do David. Eu penso que escrevi aqui o dia. Pois, a Celeste foi à casa do David no dia 23 de abril de 2025 e nunca mais foi vista, ok? Mas parece que ela já tinha sido dada como desaparecida desde 2024. Portanto, pelo menos a família dela não sabia nada dela desde o ano 2024. Portanto, não sei o que é que aconteceu entre 2024 e 23 de abril de 2025, que foi quando ela foi então à casa do David e nunca mais foi vista, ok? Portanto, a Celeste muito provavelmente de vez em quando iria para a casa do David, passava lá uma temporada, depois iria para a casa de um outro amigo ou de uma outra amiga, não sei. Com 14 anos, eu não sei sinceramente porque é que, sendo uma pré-adolescente ou uma adolescente, não sei como é que os pais, eu não estou aqui a acusar ninguém, atenção, mas uma adolescente de 14 anos a andar assim normalmente na rua sem autorização dos pais, sem vigilância, sem auxílio. Não sei se o meio familiar da Celeste era dos melhores, mas eu também não sou ninguém para estar aqui a acusar ninguém de nada. Ok, a família deve estar a passar, obviamente está a passar por uma fase muito difícil, não é? E ainda para mais agora com o julgamento, ainda que seja algo
positivo, no sentido de vir a trazer algum tipo de justiça, se é que existe justiça, porque assim, mesmo que o David seja julgado e seja condenado a uma prisão perpétua, a uma pena de morte, a justiça em si nunca será feita, porque a Celeste foi impedida de viver, tinha apenas 14 anos, portanto não viu nada da vida, não experienciou nada da vida. E houve alguém que decidiu tirar-lhe aquilo que a gente tem como certo, que é a vida. A partir do momento em que nós nascemos, a vida é algo que é dada como certa, mas que nos pode ser retirada a qualquer momento. E no caso da Celeste foi de forma, imagino, brutal, não é? Por um rapaz que, lá está, provavelmente manipulava. Ela tinha 14 anos, ele tinha 21, portanto, ela deve ter passado maus momentos nas mãos do David, mas lá está, como se calhar ela não tinha um suporte familiar, ela não tinha ninguém, não tinha um ombro amigo para falar, para se refugiar. Mais uma vez, não estou a acusar a família, longe de mim fazer isso. Eu só acho estranho uma adolescente de 14 anos andar assim. Ou Deus dará. Mas enfim, a Celeste não está cá para contar o que aconteceu, não é mesmo? Não é verdade? E portanto, neste momento, o David, ou colabora, chega a um ponto que desiste e simplesmente diz o que aconteceu, ou então, com base nas provas encontradas, digamos, na suposta cena do crime, que é em casa do David, e que é a faca. Portanto, havia uma faca que digamos que tinha o mesmo diâmetro das supostas facadas no corpo da Celeste. Portanto, logo aí é uma grande prova. E, portanto, as provas encontradas na cena do crime e as provas, como eu já disse, encontradas no corpo da vítima, que por si só é, digamos, as provas reveladoras. Portanto, eu espero que este caso se resolva o mais rapidamente possível. Eu sinceramente, eu sou uma pessoa que só aceito, digamos assim, a pena de morte em situações muito específicas, eu só aceito em casos que eu vejo que existe ali uma maldade pura e dura. Neste caso, eu não sei, sinceramente, eu não sou juiz, mas estou a dar a minha opinião. Eu aqui não sei se a pena de morte seria o mais indicado. Não sei, sinceramente, não sei. É muito delicado, é um assunto muito delicado.
mas com certeza eu sou a favor de que ele nunca mais ponha os pés fora da prisão. Este tipo de pessoas não merecem viver em liberdade. É a minha opinião. Se merece a pena de morte ou não, não sei. É algo complexo. Estamos a falar da morte de outra pessoa. Morte por morte. Não sei se é a melhor opção, digamos assim, a melhor escolha. Mas com certeza não merece a liberdade. Não merece clemência. Eu irei continuar a acompanhar este caso. Deixem aí em baixo nos comentários se vocês já conheciam, provavelmente sim. Este caso tem sido abordado por muitos sites de notícias e muitos criadores de conteúdo também têm abordado o assunto. Portanto, deixem aí em baixo nos comentários o que acham que vai acontecer, qual é a pena, o que será que ainda vai ser revelado. Eu acredito que ainda vão ser reveladas outras façanhas deste crime horrendo. Mas é isso, deixa aí embaixo nos comentários também se gostaram do vídeo ou não, sugestões de vídeos, é sempre bom. E é isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem e comentem. E vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!